No último vídeo eu falei sobre a limpeza da consciência. Essa consciência da qual eu me referia, que precisa ser purificada, ser limpa, é a nossa consciência humana. Essa que nós falamos que eu tenho consciência. Essa consciência humana ela é incapaz de trazer o equilíbrio perene. Por quê? Porque ela é premiada de impulsos egoístas e egotistas. Esses impulsos nascem do ego, eles são impulsos do ego. Eu vou falar um pouco a respeito desses impulsos, das características desses impulsos, e eles têm um motivo, que é buscar a felicidade e se defender, seja fisicamente, emocionalmente. Esse é o papel do ego nas nossas vidas. Muito se fala sobre o ego, mas pouco se sabe sobre ele. Eu vejo muita gente falar sobre ego, mas confundindo o ego com vaidade. O ego não é isso, embora essa seja uma característica dele. A vaidade é apenas uma delas, seja a vaidade de posse, seja a vaidade física, seja a vaidade intelectual, religiosa, espiritual, né? Nós temos N facetas da vaidade. Eu vou falar um pouco desses impulsos, não se ressinta, nós somos humanos e somos permeados em grande parte por ele. Por isso essa consciência humana é incapaz de trazer equilíbrio, plenitude, felicidade perene. E ela sempre está buscando novos estímulos, novas conquistas. Porque o reconhecimento do ego, ele vem de fora. Ele não tem um senso de equilíbrio. A função do ego é divina, porém ele é incapaz de trazer felicidade e alegria e contentamento e equilíbrio. Por quê? Porque ele não é espiritual. Ele é um impulso desordenado. Para você conquistar essa alegria, essa paz que você tanto sinceramente anseia, você tem que retornar ao equilíbrio fundamental, ao equilíbrio inicial, ao equilíbrio do qual você foi extraído, a sua consciência foi extraída. E para isso, você não pode fazer através da sua mente da maneira que ela está hoje. Por quê? Porque você está permeado desses impulsos do ego. A sua mente ela está condicionada. A sua mente ela está dominada por esses impulsos. Não inteiramente, mas em grande parte ela está dominada sim por esses impulsos. Talvez você não pense que isso não acontece com você, porém isso é ilusão. Ela acontece com todos nós, em grande medida, em média medida ou em pouca medida. Você pode ser uma pessoa um pouco egocêntrica, meio egocêntrica ou muito egocêntrica. Você tem uma dificuldade enorme de sentir paz. Por quê? Porque você está em desequilíbrio. Eu vou citar hoje alguns desses impulsos do ego, mas o caminho é longo. O caminho de conhecimento sobre esse impulso, ele é vasto e profundo, mas é um início para você que sabe pouco a respeito desse impulso. Esses impulsos que te afastam da tua identidade, que criam véus que nós chamamos de personalidade. Essas personas te afastam da sua identidade. A palavra persona, ela vem do grego, ela tem referência com máscara, como se o artista entrasse no palco e vestisse uma máscara. Ele faz o show, de repente ele veste outra máscara e assim por diante. Ou seja, essas personalidades das quais nós nos identificamos são véus, não são a nossa identidade. E é disso que eu vou falar hoje. Os impulsos são alguns deles. Provavelmente eu não fale todos aqui porque devido à nossa vida contemporânea, esses impulsos geraram diversas características, ou seja,
O ego se tornou extremamente sorrateiro. E às vezes que você acha que você não está sendo impulsionado por ele, é ele que está lá. Eu trato de ele, mas o ego não é uma entidade. O ego não é uma entidade. O ego são impulsos. Impulsos da matéria. A crítica, a raiva, o ódio, a inveja, a luxúria, a vaidade, o senso de elitismo, o rancor, as agressões, as violações, os ataques físicos, verbais, morais, a maledicência. Esse é extremamente sorrateiro. Uma vez que você acha que você não está permeado por ele, você está falando dos outros, falando mal, criticando. A maledicência talvez esteja presente em todos nós, variando apenas em grau. A mentira, as relações desonestas, a falsidade. Dito isso, eu preciso te mostrar, te conduzir, como se libertar desses impulsos. Entenda, você não pode, não é possível você conseguir se libertar desses impulsos através de um desejo de se libertar deles. Uma vez que o desejo vem da fonte do impulso. Ou seja, se o impulso vem do ego, o desejo de se libertar dele também vem do ego. Entende por quê? Porque a sua mente, como a minha, está suja, está limitada, está aprisionada. A palavra é um pouco forte, mas infelizmente é isso. Esse é o processo da individualização. Esse é o processo da psique. Existe uma batalha pela psique, ainda que esse nome seja no sentido figurado, existe uma batalha pela sua mente. Essa batalha sobre sua mente é o ego versus a consciência. Não que a consciência esteja contra o ego, mas a sua consciência, ela está adormecida, está sufocada por esses impulsos. É esse o processo, o caminho do qual você tem que fazer para se libertar disso. Você precisa ser consciente disso. Uma vez que você não seja consciente disso, esses impulsos gradualmente tomam conta da sua vida. E você acha que, uma vez que você está no controle, você está se iludindo, pois quem está no controle é o seu ego. Por isso, a felicidade e a alegria perene é tão difícil. Na verdade, ela é impossível quando parte do ego, porque o ego são impulsos deturpados da consciência divina. Eles são impulsos em desequilíbrio. Por isso, as nossas escolhas, quando elas não são feitas em equilíbrio, e na maioria das vezes não são, elas geram duas facetas, uma feliz e uma infeliz, uma alegre e outra insatisfatória. Por isso, tudo aquilo que você busca na vida, uma vez que você conquiste, gradualmente aquela sensação de conquista é deixada de lado e a sua mente se volta para outro objetivo, outra meta. Entende por quê? Porque essa conquista, ainda que seja legítima, ela foi impulsionada pelo ego. E o ego quer te fazer feliz. Infelizmente, ele não reconhece os outros. Ele vai fazer isso a qualquer custo. Eu não estou dizendo que você faz isso na sua vida. Talvez inconscientemente você não perceba, mas é isso que acontece. Lembre-se, são impulsos desequilibrados. Inevitavelmente é isso que vai acontecer. A sua vida
não parte daqui de dentro. Ela parte de uma projeção mental. E essa projeção mental está em desequilíbrio. Ou seja, o esboço em desequilíbrio gera um ato em desequilíbrio, uma manifestação em desequilíbrio. Uma vez que isso parta de equilíbrio, ainda que talvez a felicidade não seja da maneira que você anseia, ela será perfeita a longo prazo. É disso que eu estou falando. Nesse processo de autoconhecimento, porque você não se conhece, você é inconsciente desses impulsos que eu te falei, da sua psique aprisionada, da tua consciência, que é a tua própria identidade, você se confunde com essa persona que você criou e que eu criei ao longo dos anos. Quando eu falo você, eu estou falando para mim. Independente que eu esteja no caminho há muito tempo, e eu sei das ferramentas que têm que ser usadas, eu tenho a prática, eu tenho a vivência, eu tenho o reflexo da minha vida, por isso eu estou compartilhando com você. Isso não quer dizer que eu esteja iluminado, não quer dizer que eu esteja completamente purificado desses impulsos, não. Mas eu sei o caminho e é assim que nós galgamos a nossa evolução, o nosso equilíbrio, a nossa serenidade, a nossa pacificação e o melhor de todos, o contentamento. A felicidade com o que já se tem e ainda mais, sobretudo, não mais a busca dessa felicidade, mas a felicidade como uma expressão do que você sente, como uma exteriorização, como uma manifestação, como uma materialização desse esboço mental que lentamente e gradualmente vai sendo purificado e vai mudando completamente a tua perspectiva de vida e inevitavelmente tudo que te rodeia. É disso que eu estou falando nesse vídeo. No próximo vídeo eu pretendo falar como iniciar esse processo de purificação, ainda que seja lento e ainda que seja gradual, como eu já falei, é amplamente possível e é dessa maneira que você vai trabalhar. Essas ferramentas são a oração, a meditação diária e o conhecimento. Com essas 3 ferramentas, gradualmente você vai se livrar desses impulsos egóicos que ocultamente acorrentam a sua psique, que ocultamente trabalham na sua vida e você é inconsciente disso. Você vai aprender através do conhecimento qual é a dinâmica do ego, essa dinâmica autômata que não cessa. E a maneira que você, através da quietude, através do silêncio absoluto, você consegue aquietar esses impulsos. E o equilíbrio e a serenidade começa a se fazer perceber. Se eu fosse resumir em uma frase, tudo que eu falei seria: à medida que o ego cede, a sua alma respira. Perceba que tudo que você faz e você gosta e você experimenta de bom, o ser humano é isso, tudo que ele experimenta de bom, ele quer compartilhar, ele quer dividir com os outros. Por quê? Porque a tua essência inata, ela é perfeita. A tua consciência, a tua identidade, ela é perfeita. A sua, a minha, a de todos nós. Mas entenda, poucos acessam essa consciência inata. Poucas são capazes de percebê-la, porque todos estão vivendo no mundo do ego. Existe um ditado
do Corão que diz: existem 1000 véus entre você e eu, e nenhum entre eu e você. É disso que eu estou falando.